E eu queria começar falando, gente, que assim, eu amo falar de nariz. Sempre quando tem a oportunidade aí de dar algum workshop, alguma aula, a minha escolha sempre é falar um pouquinho sobre a rinomodelação. E eu fico muito feliz que vocês confiem em mim para isso, né? Para adquirir um pouquinho do conhecimento da rinomodelação. E hoje eu escolhi um tema que não é para falar sobre técnica, né? A gente sempre está aí aprendendo nos cursos. Eu mesma, às vezes, posto algumas coisas no meu Instagram. Mas eu queria muito falar sobre o primeiro passo, que é o mais importante mesmo, ao meu ver, e que deveria ser para todo mundo que se propõe a atender, né, um paciente, que é a indicação. Então, eu começo até com essa frase, que é: um excelente resultado vem sempre de uma boa indicação. Não existe técnica milagrosa para o que não deve ser feito. Isso, gente, é até sobre uma questão de ética também, né? Eu separei aqui uns prints bem legais, inclusive de pacientes meus, que eu e Carol já deve estar entrando aí, ela saiu aqui tem pouco tempo. Eu e Carol, a gente responde com muito carinho e a gente sabe que muitas vezes a pessoa ela tem uma expectativa muito grande com aquele procedimento, que quer fazer uma rinomodelação para não precisar passar por uma cirurgia. Mas é o nosso dever aqui, né, como profissional, de indicar e fazer uma boa indicação. Então, eu até separei para vocês alguns prints para mostrar como que a gente lida com isso, né, de responder um paciente que não tem como fazer a rinomodelação. Então, assim, gente, a indicação é, de fato, o primeiro passo. E a aula, ela é inteira sobre isso. Parece que é coisa boba, né? Coisa pouca, mas não. A gente vai ter aí vários pontos interessantes para discutir do início da indicação, da conversa do WhatsApp, dos tipos de nariz, para vocês entenderem qual nariz eu devo fazer, né? Qual eu não devo, o que eu consigo melhorar em um, às vezes em outro não. E como conduzir aí o meu atendimento com o paciente, até inclusive no início da avaliação prévia antes do procedimento em si. As fotos que a gente deve tirar para a gente também ficar com a documentação toda certinha. E vocês vão ver também que pelas fotos a gente consegue observar coisas que pessoalmente, olhando ali para o nosso paciente, a gente não consegue. Então, bora lá. Então, pessoal, aqui eu já comecei com um slide sobre a indicação, né? E basicamente nós temos três indicações para melhora do nariz, que seria aí a giba, a ponta caída e a ponta mais convexa. A ponta caída e a ponta convexa, elas são diferentes, vocês vão entender um pouquinho mais para frente, porque tem paciente que eu preciso melhorar a queda da ponta nasal e tem paciente que só tem aquela ponta mais convexa, mas só de colocar um pontinho de luz ali já melhora sem eu precisar, de fato, estruturar. Então, são três indicações bem bacanas aí de rinomodelação. E o que eu quero que vocês entendam, primeiramente, é que a rinomodelação, ela é um preenchimento. Então, não faz sentido eu querer melhorar o nariz que já tem excesso. E o que seria esses excessos? Excessos ali de estrutura óssea. Então, aquela giba, né, que é bem indicado, mas a gente tem que ter uma cautela. A que ponto a giba ela pode ser melhorada com o ácido hialurônico e a que ponto ficaria grotesco? Então, vocês vão entender no próximo slide alguns tipos de nariz que a gente tem que seria indicado, de fato, a rinoplastia, que seria a raspagem óssea. Senão fica muito grotesco, a gente perde a angulação nasofrontal. E essa questão da angulação é muito, muito séria, porque às vezes eu vejo assim resultados que o nariz está retinho, mas está igual um avatar, assim, tá da testa direto para o nariz. E, gente, não é anatomicamente legal você ter de fato, essa região reta. Então, a indicação e a avaliação, ela tem que ser bem precisa nessa questão também. Então, a gente sempre lembrar que a rinomodelação, ela nunca vai deixar de ser um preenchimento, a não ser que seja uma rinomodelação com fios, mas a gente não vai falar sobre isso aqui, porque eu não realizo no meu consultório, tá?
Então, a rinomodelação, ela aumenta, ela estrutura, mas ela nunca vai remover ali tanto tecido cartilaginoso ou ósseo ou diminuir, como muitas pessoas fazem com o esmagamento das cartilagens quando é a rinomodelação com fios, tá? Então, se tratando de preenchimento, a gente precisa ter essa cautela para não ultrapassar os limites ali dos ângulos, tá? E aí, com isso, a gente consegue o que com a rinomodelação, né? O alinhamento, que seria aqui da região de giba, de dorso, a estruturação, que vem ali da região de columela, tá? Então, essa columela a gente consegue estruturar muito bem com o preenchimento. E a definição. E a definição, ela entra ali na pontinha, que a gente vai melhorar aquela ponta convexa, que é mais para baixo, e a gente consegue emitir uma nova pontinha para ficar delicado, tá? Então, são as 3 indicações aí, seguida, de fato, do que a gente consegue fazer com esses preenchedores nessas regiões, tá?